Olá, Olá, bem-vindo ao Sinal do Destino. Eu sou Hermínio Portela. sou Valmir Teixeira. Hoje nós vamos falar de um assunto que muita gente teme e de uma carta que, para o leigo do tarô, é a mais temida. Para o tarô, para quem estuda tarô, não é, porque ela não é para ser temida. Mas, quando um consulente vê essa carta, ele fica assustado. Mostra lá comigo. A morte. O símbolo é um esqueleto, nesse caso no baralho Rider, é um esqueleto com sua armadura. Eu gosto desse símbolo, desse baralho aí, com cavalgando, andando a cavalo, ele não está nem cavalgando, ele está indo devagar. Na frente tem um rei já com a coroa caída, tem uma criança, tem uma mulher, tem camponês, tem uma autoridade sacerdotal. Lá no fundo, se vocês observarem, existem duas torres, está nascendo um sol, como se nascesse uma esperança. Então, no tarô, a morte, ela não é nunca morte física. Ela é uma transformação radical. Eu, em 40 anos de tarô, nunca que eu tirei um tarô para uma pessoa que saiu essa carta, significou morte física. Mas a gente vai falar da morte de uma forma geral. Porque não é só a morte física das pessoas, a morte é uma transformação, existe morte de relacionamento. Eu, por exemplo, eu lembro que quando tinha uns 17 anos, eu estava num relacionamento que não estava muito bom, e eu fui ver o que ia dar e deu a morte, e o relacionamento acabou. Sim. E foi ótimo, porque como tem aquele símbolo, né, do sol nascendo atrás das torres, que nem eu mostrei aí, uma vida nova nasceu, porque aquele relacionamento não estava bom, não estava legal, e por isso que eu fui procurar o tarô, porque aquilo era uma relação abusiva que eu estava vivendo, estava sendo vítima de uma relação abusiva, eu era muito garoto também. Sim. E aí tudo renovou, tudo ficou bom, e eu consegui ser feliz depois disso. Eu não estava. Então, a morte, ela significa sempre uma transformação radical. Alguma coisa não está boa e precisa morrer. E tudo nesse universo morre, né? Não tem jeito. E a carta é temida. E uma outra coisa, eu me lembro uma vez que uma colega minha de trabalho, eu trabalhava em serviço público, e o irmão dela tinha sido baleado. E ele estava muito mal na UTI, ele estava em coma, e os médicos não deram esperança para ele, acharam que ele ia morrer mesmo. E ela veio perguntar para mim se eu levava o tarô para o serviço e tirar. E eu comecei a virar as cartas. Quando eu virei a carta-resposta, deu a carta da morte. Ela começou a chorar, porque ela viu aquele esqueleto, né? Na carta que eu tinha, na época do Papos, era um esqueleto com gadanho, assim, passando, assim. As pessoas... Aterrorizante. Aterrorizante. Ela começou a chorar, eu falei, não chora não. Não chora que seu irmão está morrendo e aparece essa carta, ele vai ficar bom. Ela falou, você não acredita, você não sabe o que você está falando. E foi o que aconteceu. Ele teve uma cura milagrosa, que nem os médicos conseguiram explicar, e ele ficou bom. Ele reagiu a um assalto e foi baleado. E uma outra história também que eu queria colocar aqui, que nessa carta que eu mostrei aqui, tem um clérigo, né, implorando para a morte, ele achando, ele está em pé, os outros estão caindo, a mulher está caindo lá. E eu vi outro dia no History Channel que a peste negra, na Idade Média, e essas figuras desse baralho são medievais, a peste negra começou a alastrar. Os clérigos achavam, Valmir, que por eles serem de uma elite, os reis e os clérigos, que eles não iam ser atingidos pela peste negra, que isso era uma coisa de pobre, de pecador. Eles eram ricos e não iam ser atingidos. E se ferraram. Que a peste negra levou todo mundo. E aí a igreja começou a ser questionada. Aí o que eles fizeram? Eles foram culpar, sempre, né? Coitado dos judeus. Foram culpar os judeus, começaram a matar os judeus, né? Depois viu que não adiantou isso, que continuou a peste, porque aquilo era falta de saneamento, rato, aquela coisa toda. Aí começaram a culpar as mulheres de serem bruxas, começaram a Inquisição a queimar as mulheres na fogueira. Vocês veem o que a ignorância faz, né? O que ela é capaz de fazer. Mas essas transformações na vida que são necessárias, que a morte dá um alívio nas coisas,
ela não traz benefício, né? Mesmo quando morre alguém na família da gente, transforma tudo, né? Sim. Transforma tudo. A morte, ela é assustadora, porque a vida toda, dentro da civilização, há sempre a ameaça era a morte. O castigo era a morte. O castigo era a morte. Ou morte física, ou sempre a morte física, né? Ou seja, por condenação, que naquela época não tinha lei, era o negócio da força. E a lei fazia. Ou religiosamente, né? Quando foram impostas as religiões e foi dominante, né? Aí o poder te ameaçava com morte. Tudo que você fazia, tanto é que as pessoas não amavam a Deus, elas temiam a Deus. E você está falando até hoje assim. Sim, né? Muita gente. Eu não consigo temer Deus, não consigo temer nenhuma divindade. Não existe uma distância porque sempre teme. Por quê? Questão da ignorância. Porque é passado desse jeito. Então, tudo para a pessoa sempre foi a morte. A morte sempre foi um castigo. Né? Você mereceu. E tinha a ameaça do inferno também, né? Sim, mas a ameaça do inferno, então. Quer dizer, você morria ou ia para um lugar bonito, que eles não sabiam o que era, porque ninguém sabia o que era. Nunca ninguém. Mas tinham certeza tinham certeza o que era o inferno. De onde eles tiraram isso? Eu não sei, mas a certeza eles não. E outra coisa, não se podiam nem falar sobre o paraíso, porque eles só conheciam o inferno, eles só falavam nisso. Até hoje falam só nisso. Os mais radicais, os religiosos radicais. Mas mesmo as pessoas também. Fundamentalistas, assim, né? As pessoas também são assim, elas temem e tudo é questão da razão da morte. Agora, a questão de morrer alguma coisa, que é o significado da carta, né? Não é matar. Então, assim, a morte não é matar, né? Então, morrer alguma coisa não é matar alguém, sabe? É aquele problema que o indivíduo... se for por um sujeito na coisa, é aquele bloqueio que está acontecendo, aquele fato específico, né? Aquele assunto. Não vai matar alguém, vai morrer aquele problema. E essa é uma das poucas cartas que geralmente, quase sempre 90% das vezes, o tarô mostra um caminho para você seguir, para você, como um conselho, uma coisa que você pode agir para mudar alguma coisa. Nessa carta não, nessa carta essa transformação ela vem, sabe, do destino, do sagrado, não sei do que é uma coisa que você não controla, ela é imposta pelo teu destino, ela acontece na sua vida e transforma tudo. Sim. Aquela fase da sua vida, no momento, né, aquela dificuldade, aquele problema, aquilo vai acabar. É o fim. Como você deu o exemplo dessa sua amiga que o irmão, né, foi baleado e tal. Aí vai morrer, ela ficou assustada. Evidente que não conhece, olha aquilo lá. Não, vai morrer. Qual é o problema dele? É a vida? Não, o problema dele é a ameaça de morte. Então, a morte, no caso, vai matar a morte. Seria assim. Mas foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Que essa carta representa. Depois ela veio me agradecer. Você. Mas eu tive um sangue frio também, porque quando ela ficou assustada também, eu falei, caramba, isso. Sabe, eu me enganar. Eu era muito jovem também. Sim, evidente. Mas eu fui no meu estudo, no meu conhecimento, deu certo. Porque eu já vi também. Você lembra quando a gente mudou para cá, 23 anos, que a gente morava em Santos, né? E aí foi uma mudança radical. E eu estava vendo lá, tirando tarô para mim mesmo, e na casa da família, na casa da casa, é uma morte. Eu em nenhum momento pensei que ia morrer alguém na família, que o desavisado pensa isso, né? Sim. Não, foi que nós mudamos para cá e foi muito melhor. Porque aquela vida que a gente tinha em Santos, nós mudamos com nossa família toda para cá. E tinha acabado. E foi maravilhoso, foi uma renovação. É o sol que aparece das duas torres desse baralho específico. Essa representação realmente, a morte assim, acaba um ciclo. Acaba de vez aquele ciclo. E não tem volta. Não, acaba de vez aquele ciclo. Dali você parte para renascer. Por falar nisso, é uma coisa que me ocorreu agora e que procede.
nessa conversa, você reparou que quando pessoas da nossa vida ou situações, elas vão embora, né? A vida afasta, né? A vida afasta aquela coisa e você não tem mais contato. Aí te dá um saudosismo, né? Você não vê mais aquela pessoa. Ou então você brigou com alguém lá no passado, fala, que besteira, vou voltar a falar com um parente, alguma coisa assim, né? E aí, de repente, você volta, você chama aquilo de novo para sua vida, não dá nada certo. Não. Mas a pessoa te apronta, as coisas não adianta você tentar trazer aquilo do passado de volta, já que ele já se afastou de você. Você tenta trazer, não dá nada certo. Porque é aquela coisa, no caso, né? Se você se afastou por algum motivo, algum problema, ou mesmo a vida ter afastado. Ou mesmo a vida ter afastado, você pode não saber, assim, se teve algum problema. Você simplesmente se afastou. Mas a vida sabe. Quando você retorna aquilo, né? Você vai retornar reencontrar, né? E vai trazer tudo daquela época. Está morto, né? Já fedeu. Lembranças, só lembranças. Né? Fisicamente você não vai ter mais nada daquilo. Não. E existe também uma coisa que em raros relacionamentos, em raras amizades, mas a distância é uma morte. Porque a distância faz você perder muito vínculo com as coisas e com as pessoas. Você está dizendo a distância bem prolongada, né? A distância bem prolongada. Porque a gente tem amigos, por exemplo, que a gente não vê toda hora e a gente encontra como se tivesse visto ontem. Tem contato. No caso, no exemplo que você está dando... sem contato. É quando sem contato e de repente... Onde que anda fulano? É verdade. Não presta isso, viu, gente? Todas as vezes que eu tentei, eu me dei mal. E mesmo quando você... Até a localidade onde você mora e você morava, você muda. Depois de um tempo você volta, já está tudo mudado. Não é a mesma coisa, porque a vida não para no seu... O que para no seu... O que para na vida, na realidade, são as lembranças. Que você lembra das coisas como eram. E quando você volta lá na casa da sua infância, que você tem... Já não é mais assim, às vezes que está transformado, ou demolido, tudo. Te dá um choque tão grande, você tem uma segunda morte. É uma coisa horrível. Você não se reconhece lá. Não, aquilo já foi. Eu acho que só na fotografia dá pra gente manter a lembrança da coisa, da época, né? E você tem saudades, mas aquilo está dentro de você, né? No fundo, é aquilo que eu falei na carta do 2 de Copas. A morte não consegue matar o amor. E às vezes o amor, ele não é só em pessoas, é em lembranças suas, é em fases suas. Aí eu amei aquela fase da minha vida, né? Sim. Outro dia, um amigo meu me passou Santos, naquela época que a gente vivia no auge dos anos 80 e 90, me deu uma saudade daquilo, eu vi coisas que não existem mais em Santos e tal. Aquilo foi tão gostoso, só que não existe mais. Não adianta ir lá que não existe mais aquilo. E outra coisa. Mas não matou o amor que eu tinha. Como eu falei, a morte não mata o amor. E outra coisa. Mas certos amores podem morrer. Morre. Por exemplo, se a pessoa que você ama morre, né? A morte eterniza esse amor. Não tem jeito, ela não mata. Agora, relacionamento que você tem, que você ama, e o relacionamento é abusivo, que nós vamos falar isso numa outra carta, na carta do diabo. Qualquer semana dessa a gente faz. E aí a pessoa mata o amor que você tem por ela, né? Aí é possível, porque não é via de mão dupla. Quando tem abuso, então... Sabe? Verdade, porque não sei se ficou claro para vocês. Mas as consequências do amor, eles podem ser prejudiciais, né? Você, mas há possibilidade disso? Não, eles podem ser prejudiciais. A morte ela está envolta em tudo isso. É que nós não entendemos porque é aquela coisa do medo, né? E terror. A morte representa terror. Ponto. No sentido de sobrevivência dá esse terror, né? Sim. Até os animais têm medo da morte. E aí, Fala assim, o animal não tem consciência da morte. Se não tivesse, a zebra não correr no leão.
Não. E não vem cá em cima. Todo mundo tem medo da morte, senão, sabe? Não faz sentido. Eu acho que até a morte, esse medo é necessário. Claro. Eu acho que a vida a programação do ser já foi feita para isso. Não tenha medo da morte, porque o importante para você é viver. É a vida. Qualquer animalzinho minúsculo seja se defende da morte. Sim. Ele corre da morte. Vai morrer, mas fica se defendendo até o último momento. Assim. Eu acho que é natural. As estrelas morrem, Valmir. Quando eu descobri isso, que as estrelas morriam, eu falei, meus deuses, tudo morre. Até a estrela morre. Mas tudo se transforma em alguma outra coisa. Né? Os nossos corpos mortos se transformam em outra coisa. Mas você vê, até acaso na morte física, né? Alguém está doente. Lógico que ninguém quer que ninguém morra, se a pessoa gosta. Claro. Ela não quer. Na realidade, as pessoas, tanto é que a morte é vista como castigo, seja que tipo de morte for, que as pessoas às vezes desejam a morte dos outros, né? Se eu tivesse uma metralhadora, aquela valentia fantasiosa, né? Porque não acaba não tendo coragem de fazer isso, porque não é fácil. Acredito eu que não é tão fácil assim puxar um gatilho. Graças a Deus que a gente acha isso. Mas até a morte física, às vezes as pessoas não admitem. Mas se a pessoa está ruim, está doente, está sofrendo, graças a Deus morreu. Num pensamento assim. Lógico, não tem de afeto. Não tem já aconteceu comigo várias vezes. Já. E sabe? O tal morreu, descansou. Né? Essa linguagem assim. Parou o sofrimento. Mas eu não queria. Não, mas é duro quando alguém sofre e por afeto, evidente, você não quer que morra, mas assim, acima de tudo, porque foi essa vida toda que você levou, você não quer que sofra, o seu amor sofra. A gente está falando de amor de novo. Está na morte, está falando do amor, né? E do amor familiar, amor a cônjuge, amor a filho, tudo. Você não quer mais. Mas aquele tudo. sofrimento de percurso é pior. É muito pior. É pior. Daí a pessoa morre, te dá um alívio, você sofre a ausência dela, mas aceita essa transformação. Porque você sabe que foi benéfico para ela. Sim, você vai passar seu luto, você vai passar coisas. Se você for mais espiritualizado, você vai procurar conforto, que eu acho muito válido. Mas a questão da carta real é a aceitação dessa transformação. Que, por incrível que pareça, o universo é tão sábio que é sempre para melhor. Né? Eu falo assim, como for para melhor eu perder meu pai, eu perder isso, aquilo? Não, as coisas se vão. Né? Eu me lembro, as pessoas que morreram na minha vida, que eu amava, elas foram, pode ser aquele luto horroroso, aquela coisa toda, mas depois as coisas mudam completamente, mas muda tudo em volta, as pessoas, tem pessoas que vão embora da sua vida, tem pessoas que chegam, é um negócio tão incrível que quando você está de luto você não percebe, mas depois você vê que a vida se renova, porque a vida é essa renovação. Você sabe um desenho da Disney interessante, que é o Bambi, mesmo o Rei Leão, mas o Bambi me tocou mais porque eu sou muito apegado à minha mãe. Então, quando ele perde a mãe, né, e é terrível aquilo, a Maite Proença que fala que não deixava a filha dela ver esse pedaço da vida, assim, que ela passava. O pai parece que matou a mãe dela e ele se matou. Não sei bem se é isso, né, mas não quero cometer nenhuma injustiça aqui, mas foi trágica a morte dos pais dela e ela não deixava ver, né, pelo trauma dela. Mas depois que você vê que acontece que ele tem que seguir sozinho a vida que o pai dele fala, e tudo se renova, aí aparece a primavera de novo e ele encontra o amor da vida dele, enfim, né, enfrenta a morte de novo, se salva, porque a vida é essa sucessão de acontecimentos, de transformações radicais que a gente tem que aprender a levar da melhor forma possível e aceitar. Não tem jeito, né? Que nem disse antigamente, é a vontade de Deus. Né? Seja lá o que for, é a vontade da vida, do universo, de Deus, dos deuses, do que você acreditar, que tudo é respeitável. Né? E tentar procurar ver a transformação que isso acontece. Mas não só na morte, nos acontecimentos da vida, quando aparecer, por exemplo, assim, uma transformação radical no trabalho. Você não está contente com o teu trabalho, com o teu serviço e tal, e tem medo de perder emprego. Sim. Aí aparece a morte lá na carta. E vou mudar de emprego. Mas eu não quero, vou ficar sem pagar. Não, larga a mão e deixa acontecer essa transformação.
porque é sempre para melhor. No fundo das contas, essa carta ela é benéfica, muito benéfica. Porque se ela aparece, é porque a coisa já está morta, ela só precisa encerrar a situação para que você renove a sua vida. O tarólogo ele não tem medo da carta da morte, o leigo tem. O tarólogo tem medo da carta da torre, do enforcado, do 10 de espadas, que daí é outra história. Isso que dá dificuldades reais, né? Não, aí é trágico, né? Dói pra caramba, né? Mas enfim, mas tudo não é o que se ter medo da vida, né? Nós vamos morrer mesmo, não tem jeito. E que a gente viva da melhor forma possível, né? E viva essas transformações o tempo todo, né, Bob? Sim. Se foram bem, nós temos que ser felizes, só isso, na medida do possível. Sim, E dá para ser, e dá para ser. Gente, até o próximo vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. A morte e as transformações. No próximo vídeo a gente fala de coisas mais interessantes também. Até lá, pessoal. Tchau, gente.